pacato vilarejo de Gaudinópolis guarda memórias de um passado turbulento e o charme da vida simples no campo. Pertencendo a Lumiar, no passado chegou a ser um distrito autônomo. O importante político Galdino do Vale Filho, com múltiplos mandatos como vereador, deputado estadual, federal, além de prefeito, foi homenageado pelos seus correligionários em 1927, dando seu nome a um distrito. A localidade de Ponte Nova foi elevada a 6º distrito, com terras desmembradas de Lumiar, passando a ser chamada de Gaudinópolis, ou seja, terra de Galdino. Mas essa glória foi breve. O distrito duraria apenas 3 anos e a localidade voltou a pertencer a Lumiar. Mas por teimosia, os moradores mantêm até hoje o nome da localidade de Gaudinópolis. Foi nessa pacata região que os empresários e produtores rurais Renan Sopeleto e Colin Bilton escolheram para instalar a Cogumelos Vale Verde, produzindo blocos para o cultivo de variados tipos de cogumelos, gerando muitos empregos diretos e indiretos em Gaudinópolis. Renan, você alguns anos atrás, quando eu estive aqui fazendo uma entrevista com você, você produzia shiitake. Isso, produzia cogumelos. E hoje, quando eu retornei aqui, você está produzindo... Estamos fazendo o substrato, o bloco. Substrato para os produtores cultivarem, isso. Isso porque você sentiu uma necessidade muito grande, uma dificuldade também na sua produção de cogumelos com relação a esses fornecedores, né? Sim. Como é que foi essa história? Eu, assim como o Colin também, que era produtor, né, de cogumelo, nós comprávamos os blocos de fora, né? Vinha de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. E a gente tinha uma dificuldade muito grande com relação à qualidade do substrato e à produtividade. Ora produzia, ora não produzia, a gente não conseguia ter uma produção linear. Então a gente tinha muitos problemas com relação a isso. Então teve vários momentos aí de a gente já estar produzindo assim, em larga escala. Imagina só você comprar um lote de 14 mil blocos e nenhum deles brotar. O prejuízo é na veia, né? Então a gente passou por vários momentos aqui ruins, tanto por falta de produção, tanto também com relação à contaminação, de a gente receber já os blocos depois de 10 dias, 15 dias, contaminar tudo. Então isso foi desanimando a gente também da atividade, né? E a única forma da gente sobreviver no mercado era, de fato, fabricarmos o substrato para o consumo próprio. A ideia nossa era essa, fazer o bloco para a gente poder continuar produzindo cogumelo. Uhum. E você, Colin, era produtor também de cogumelo, né? Produtor de cogumelos em Rio Bonito de Lumiar. Isso. Você sentiu o mesmo problema que o Renan, né? Mesmo problema. Eu comecei, quer dizer, o Renan foi meu consultor, quando eu aposentei, decidi começar uma produção de cogumelos. E aí o Renan foi meu consultor para fazer todo o projeto. E foi um projeto muito bem sucedido. Começamos a produzir cogumelos e eu vendi inicialmente junto com ele para as redes de supermercado e tudo. Mas chegou uma hora que a gente viu que estava muito difícil. A gente comprava, como o Renan falou, 14 mil blocos, 10 mil blocos, às vezes 20, 30% estavam contaminados, por exemplo. Então esse foi um fator muito grande. Outra coisa foi a inconsistência nas entregas, né? Então a gente optou realmente, falou, ou a gente faz isso, né? Ou a gente vai continuar com muita dificuldade. Foi quando a gente se uniu, né? Transformamos as nossas produções numa só, na Vale Verde, e começamos ao processo de criar essa fábrica de produção de blocos. Essa aqui é a nossa área de fabricação de substrato, né? É onde a gente prepara o bloco antes de esterilizar ele.
E ali é um misturador, ali que mistura serragem com farelo de trigo, farelo de milho, que são os nutrientes que o fungo gosta para poder se desenvolver. Lá tá colocando a serragem na máquina. É uma coisa boa para você filmar. Aí tem uma medida específica, né, que a gente utiliza. Bom, o próximo nome já diz, serragem, você compra de serraria. De serraria, isso. Aí você já tem os fornecedores. Sim. Então, qual onde? Tem um fornecedor de Vargem Alta e um de Banquete. Ah, então é na região É mesmo. tudo na região, é. Exatamente. Pra você, é tudo aqui da região, né? Sim. Agora ele vai adicionar o farelo de trigo, ó. Farelo de trigo. E agora a gente adiciona água para poder regular a umidade. Tem que ter uma umidade correta. Não pode ser nem muito úmido e também nem muito seco. Aí fica ali 5 minutos batendo, misturando, até a massa ficar homogênea, antes de botar para rodar ali para entrar em operação. Renato? Ali ela está testando a umidade da massa, para ver se ela está correta. Ela está fazendo uma amostragem, Isso. né, de tudo que foi produzido. Isso, exatamente. Para poder... Aí essa caneca é uma que a gente padronizou aqui, né? Se ela tiver em torno de 218 a 230 gramas, a umidade está boa para poder seguir com a operação aqui da fabricação do bloco. A gente confere massa a massa, né? Aí agora já vai entrar na operação, porque a umidade está ok. Aí pesa. Cada bloco ele tem um peso de 1,9 kg a 2,1 kg. São muitos processos que envolvem ali, né, para poder a gente conseguir fazer o bloco e é cheio de detalhes, né, o processo. Tanto na questão de qual vai ser a carga de nutrição ali do substrato, umidade do substrato tem que estar no ponto ideal. Se ficar úmido demais contamina, se ficar úmido de menos ele produz menos. Tem a esterilização também, que é um procedimento muito complexo. Tem o resfriamento, inoculação. E todos esses processos, quem nos ensinou foi o Edson, né, que é um grande consultor do mercado. Ele é o papa dos cogumelos aí no mercado, um grande amigo também. Ele é da onde? Ele é de Suzano, São Paulo. São Paulo. Inclusive ele está conosco no projeto no digital, né, e a gente está prestando consultoria juntos, né, fazendo projetos juntos. E ele que startou a nossa fábrica e depois dali eu toquei o negócio, né. E a gente foi aprimorando os processos, melhorando a performance da equipe. Pra vocês terem uma ideia, a gente começou fabricando 6.000 blocos por mês. Hoje a gente está fabricando 60.000, né? E para você dar um salto de 6 para 60, muita coisa tem que aprimorar e se desenvolver com trabalho de equipe também, para que a gente consiga fabricar esse tanto de blocos, né, todos os meses. Mas quais são os componentes para você chegar a esse bloco?
Os nutrientes que a gente utiliza aqui no substrato, a base é serragem de eucalipto, né? Farelo de trigo, farelo de milho, painço, gesso e calcário calcítico. Esses são os materiais utilizados para poder fazer o bloco. Mas aí cada um com seu nível de peso, né? E Colin, qual é o mercado hoje de vocês? Para onde vocês vendem esses blocos? Vocês chamam de blocos, né? Isso. Nosso mercado, que é um mercado que está em expansão violenta. Se a gente tivesse 150 mil blocos por mês, a gente estaria todo já vendido, né? A gente atende aqui o estado do Rio, atendemos o Espírito Santo, atendemos São Paulo. Mesmo a distância grande daqui, a gente tem cliente que está a 700 metros daqui, 700 quilômetros daqui, né? Mas vem aqui atrás dos nossos blocos, né? E só um comentário nisso, por que eles vêm atrás dos nossos blocos aqui? Porque a gente tem um diferencial, a gente sofreu com blocos. Então, desde que a gente começou a fazer bloco, a gente falou o seguinte: nós vamos controlar os nossos blocos aqui. Só vai para cliente bloco sem contaminação. Então essa é uma coisa que os clientes gostam muito. E a nossa produtividade também é muito diferenciada pela atenção que a gente dá no desenvolvimento do fungo que a gente usa. Então isso está atraindo muitos clientes de outros lugares e esse mercado está numa expansão incrível. E a regularidade também, né? Que é o que vocês mais sofreram, né? Dos fornecedores. Né? Isso é absoluto. Então o cliente não precisa ligar para a gente 2 vezes para perguntar onde é que está meu bloco. Né? O cara pediu, naquele dia vai chegar lá. E nós aqui estamos fazendo um documentário sobre Gaudinópolis e aqui mesmo vocês já começaram a ter produtores de cogumelos, aproveitando a proximidade aí do fornecedor, né? Sim. São pequenos produtores ainda, aqui em Gaudinópolis e também em Friburgo, né? Sim. Mas eles estão, a facilidade, né, de conseguir essa matéria-prima está criando uma cadeia econômica, seria isso? Sim, com certeza. Hoje em Gaudinópolis deve ter uns 6 ou 7 produtores aí que produzem cogumelos, né? E alguns são como renda extra, têm seus trabalhos por fora e cultiva cogumelo no tempo que dá, e outros vivem do cultivo mesmo, né? Que já produz quantidades maiores, né? Então, de uma certa forma, a gente está movimentando a economia local, né? E proporcionando também para aqueles que têm um emprego, que têm um tempinho, conseguir também gerar uma renda extra através do cogumelo. Nem que seja uma produção pequena, 50 blocos, 30 blocos por semana, né? Vocês vendem quantidade pequena? Vendemos quantidade pequena, desde 10 blocos até 18 mil blocos. A gente tem clientes que compram 18 mil blocos por mês com a gente. E se eu comprar um bloco desse, qual é o tempo assim para eu ter uma produtividade com relação a esse material? Se eu comprar ele acabado, né? Sim. Ele pronto, porque parece que você vende ele em várias etapas. O shiitake nós vendemos em 2 etapas, né? Inclusive é um serviço muito diferenciado que a gente presta no Brasil. Nós vendemos shiitake ele com um bloco com 30 dias, que o cliente ele faz a maturação ainda, ou seja, ele pega o bloco com 30 dias e ele tem que esperar por mais 60 dias para poder iniciar o cultivo. E nós vendemos também o bloco com 90 dias, que é o bloco em ponto de frutificação. E o produtor não precisa esperar para poder começar a produzir, já pode produzir imediatamente. Ou seja, retirou o bloco hoje, daqui 7, 10 dias já está colhendo cogumelo. E isso é um serviço que é diferenciado no Brasil, né? Porque a gente consegue entregar blocos em ponto de frutificação em larga escala, diferente de outros fornecedores que não têm capacidade. Por exemplo, se chegar hoje um cliente aqui que ele quiser 20 mil blocos, 30 mil blocos por mês, nós temos capacidade de entregar esses blocos em ponto de frutificação. Por conta do espaço que nós temos aqui, que a gente consegue estar fazendo essa maturação para o cliente, fazendo esse processo para o cliente.
partir daí a gente vai para onde? Aí a partir daí, agora esses blocos eles vão entrar na autoclave para serem esterilizados. Aí vai entrar no processo de esterilização. Autoclave, como você explicou antes, é uma panela de pressão. Isso, autoclave como se fosse... Porque dali é autoclave, né? Como se fosse uma panela de pressão gigante. Nós vamos colocar os blocos lá dentro, com esses carrinhos mesmo. E ali ele vai sofrer... a gente vai trabalhar com temperatura em torno de 120 graus, 121 graus, a pressão de 1 bar. Quer dizer, que vai tudo desse carrinho e na embalagem? Vai, exatamente. Ah, Ali dentro tem trilho. Esse carrinho entra nos trilhos. olha que interessante. Então vai o próprio carrinho. Vai o próprio carrinho, exatamente. E Renan, onde você compra uma máquina dessa? Ela parece bem antiga, né? Essa aí é antiga. Essa aí era utilizada numa indústria de alimentos. Ah, é? Empresas que trabalham com eucalipto tratado, Aham, eles trabalham com esse tipo de equipamento também. certo. Então, a quantidade que entra ali é exatamente essa quantidade do carrinho. Isso, cada carrinho cabe em 230 blocos. Eu coloco 3 carrinhos ali. Mas eu também coloco blocos espalhados no chão da autoclave, na porta, eu consigo botar 750 blocos ali dentro. E nesse momento você está processando, Ali dentro? É. Ali tem 750 blocos ali dentro. já está processando. Daqui a pouco você vai tirar. Vou tirar eles para poder entrar esse. Tá certo. Aí a gente faz esse processo 3 vezes no dia. E quanto tempo ele fica nesse autoclave? 3 horas e 40. 3h40. É. Exatamente. Não pode. Essa é a nossa curva de esterilização. Não é uma regra, não. Dependendo do tamanho da autoclave, a quantidade de blocos, tem produtor que vai esterilizar com 1 hora, com 2 horas. Mas pelo tamanho do nosso equipamento, pela nossa caldeira, o nosso processo aqui é 3 horas e 40 de esterilização. Não existe equipamentos próprios para a fungicultura, né? A gente tem que comprar esses equipamentos e adaptar eles para o nosso processo, para poder fazer, né, o substrato. Né? Então, assim, não existe uma regra. Não quer dizer hoje você vai comprar uma autoclave, uma caldeira que você vai esterilizar por 3 horas e 40. Entendi. Dependendo do modelo do equipamento, do tamanho, esse tempo ele muda. Aí aqui, Janaína, isso aqui não foi feito uma fábrica do zero, né? Isso aqui a gente adaptou o que a gente tinha de estrutura, né? Ali, onde está vindo ali, aquela construção toda ali foi a minha primeira estufa, né? Então a gente adaptou ali internamente para poder conseguir fazer rodar a fábrica aqui. Né? Adicionamos equipamentos, né? Que tá ali, aquilo dali é uma autoclave. Autoclave, sabe o que é uma autoclave? Como se fosse uma panela de pressão gigante. Certo. Esses blocos entram lá dentro para poder esterilizar eles. Eu tenho que esterilizar eles antes de eu colocar a semente, para não contaminar. Tá. Aí esses blocos aqui estão sendo preparados para colocar lá já tem um lote que está sendo esterilizado. Ele vai sair e vai entrar esse. A gente aqui faz 3 fornadas por dia, começa às 5h30 da manhã, vai até às 10 da noite. De segunda a sexta. Aí tem um tempo específico, né, que o bloco fica lá dentro para poder ser esterilizado, que ele tem 3 horas e 40.
dentro a gente tem o processo da inoculação dos blocos, né? A gente começa por aqui, vê se você consegue mostrar. Aqui é a parte onde a gente coloca a semente. Então a pessoa vai colocando os blocos, acrescentando a semente. Aí depois desse processo da inoculação, vem a selagem. Aí aqui a gente tem a seladora, onde elas fazem o fechamento. Aí depois é o processo da mixagem, que é o que ele está fazendo. Esse aqui Bem, então, depois que o substrato recebeu a inoculação, ele vem para esse ambiente aqui, né? Isso, ele vem para as estufas. Essa aqui é uma das nossas estufas, né? Tem mais outras 3 lá no outro sítio. A gente coloca eles na prateleira, né? E aqui vai iniciar o processo de incubação do bloco, que leva em torno de 30 dias. E nesse processo, é o processo onde ele fica todo branco. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, de um bloco. Chega para cá. Ele sai daquele estágio para esse, num processo de 30 dias. Isso a gente está falando do shiitake, tá? O shiitake ele é um fungo que tem um tempo de desenvolvimento total de 90 dias. Dos primeiros 30 dias a gente chama de incubação. Depois dessa fase, ele entra no processo de maturação, é onde ele começa a ficar marronzinho, o substrato. E aqui a gente já tem um outro exemplo de um lote que ele está entrando, que ele está no processo de maturação. Ele está saindo do branco para o marrom. E esse processo leva um total de 60 dias. Ou seja, somando 30 dias de incubação com mais 60 dias de maturação, a gente está falando um total de 90 dias para a gente iniciar o cultivo do shiitake. Aí ele fica todo marronzinho como esses blocos aqui. Esse aqui ainda falta um pouquinho para completar, né? Mas já está praticamente quase que todo fechado aqui. Aí quando ele fica todo marronzinho, a gente induz o bloco para poder frutificar os cogumelos. Aí, Renan, isso daí então, aí ele já está à venda. Ele já está à venda, depois desses 90 dias. Nós vendemos os blocos nos 2 estágios. Vendemos eles com 30 dias ou com 90 dias. A diferença de um para o outro é que os blocos de 30 dias o produtor ele tem que fazer essa maturação na estufa dele. Ele tem que ter esse espaço, né? E tem que esperar esse tempo para poder iniciar o cultivo. E a gente também comercializa o bloco já em ponto de frutificação. Porque o produtor ele vai receber o bloco hoje, com 10 dias ele já está colhendo cogumelo. A diferença de um para o outro é o preço. Claro. Porque o bloco de 90 dias eu tenho que segurar ele aqui por esse tempo, ocupando meu espaço, né? Então eu acabo vendendo um pouco mais caro por conta de fornecer já o substrato em ponto de frutificação. E Renan, as condições climáticas aqui de Gaudinópolis são excelentes, né? Porque a gente vê que tudo aqui é muito rústico, né? Você não precisa de ar-condicionado, alguma coisa assim, né? Sim, perfeito. O clima daqui de Gaudinópolis caiu como uma luva aqui quando resolvi cultivar cogumelos, né? Isso proporciona exatamente o que você falou. A gente consegue trabalhar com um sistema rústico, né? Porque o clima daqui, as temperaturas são mais amenas. No inverno a gente sofre um pouquinho, que bate 3 graus, 2 graus aqui, às vezes de madrugada, né? Mas nada que vá prejudicar o meu cultivo, que vai prejudicar o desenvolvimento dos fungos, né? Esse aqui é o shimeji salmão, é uma outra espécie de cogumelo. Ele, literalmente, ele é um cogumelo meio que, quase que rosa, né? É um fungo que ele tem um desenvolvimento mais rápido comparado ao shiitake.
eu consigo frutificar com ele com 25 dias após a inoculação. O shiitake são 90 dias, o shimeji salmão são 25 dias. Assim também como o shimeji branco, o shimeji cinza, são outras espécies que a gente faz aqui também sob encomenda. Tendo em vista que o nosso carro-chefe aqui é o shiitake, é o cogumelo que mais tem saída, né? Mas tem clientes que trabalham com shimeji salmão, com shimeji cinza, com branco e também o preto, que eu fabrico também no inverno. O shimeji preto ele só frutifica com temperaturas baixas. No verão ele não vai bem. É uma coisa que é importante, né? Também você perguntou aqui da questão dos pequenos produtores, né? E a gente sempre teve, desde o início, um dos nossos objetivos, além de criar um negócio para a gente, é a gente dar também condições e alternativas para os produtores locais de uma outra atividade, né? Essa região é muito conhecida como para o cultivo de inhame, de aipim, e isso não muda, quer dizer, o preço é muito variável, nem sempre o produtor ganha alguma coisa, né? Então o que a gente falou? Se alguém quer fazer na sua casa uma produção de cogumelo, nós vamos dar todo o conhecimento, a gente vai dar todo o apoio para ele. Para esses pequenos a gente até facilita a questão do bloco, a gente troca por cogumelo. Então a ideia claro, é uma empresa, é um negócio, mas a gente também quer dar uma atenção para o desenvolvimento regional das pessoas aqui, né? Que elas também possam melhorar de vida. Fora a criação de emprego. A gente emprega hoje aqui entre 25 e 30 pessoas. Né? E é uma coisa regular, com carteira assinada, tudo direitinho. E uma outra coisa importante também, nós temos também cursos, né, que nós vendemos também nas nossas plataformas digitais que ensina as pessoas a cultivarem cogumelos. Porque aquilo que eu comentei com você, né, que vem muita gente curiosa, querendo saber como é que funciona o cultivo e tal, e muita gente querendo entrar no negócio, que chega aqui com um nível de consciência muito baixo. Então nós desenvolvemos esses cursos para poder até a pessoa ver como funciona o cultivo, porque lá a gente ensina tudo, como montar a estrutura, como cultivar o cogumelo, como vender o cogumelo, falamos de todas as etapas, né? E ali a pessoa vê se aquilo ali é uma atividade para ela ou não. Né? E se for uma atividade para ela, ela quiser cultivar cogumelos, quando ela vir procurar a nossa equipe de atendimento, ela já vai estar com um nível de consciência maior sobre o cultivo, então a conversa se desenrola mais. Né? Quer dizer, então você dá a consultoria. Isso, temos os cursos digitais e também prestamos consultorias, fazemos visitas técnicas, montamos projetos também, se o cliente quiser que monte um projeto com planta e acompanha a obra, que treina a equipe, nós oferecemos um pacote completo de serviço. Vamos supor que você queira, Renan, eu quero montar uma produção que diz 10 toneladas de cogumelo por mês, mas eu quero que você faça o projeto para mim, acompanhe a obra e treine minha equipe, entrega o negócio rodando para mim. Nós prestamos o serviço completo também nesse sentido. Tanto para a produção de cogumelo quanto para a produção de blocos, você dá consultoria? Sim, exatamente. Tá, e como é que é o contato? Você tem a plataforma, né? Isso, nós temos a nossa página no Instagram, que é a Cogumelos Vale Verde. O contato ali pelo direct, né, com vocês? Isso, tem um contato também direct. E também vou deixar o contato com vocês aí do nosso canal de atendimento, para quem quiser saber mais sobre o cultivo, né, quiser saber mais sobre o nosso trabalho, só chamar a gente no WhatsApp aí, ou eu vou estar atendendo ou a minha equipe de atendimento.
todo São Jorge, o Sr. Vani vende fubá moído em seu velho moinho de pedra. A Natália Borer Faltes vende sua famosa bananada artesanal feita em fogão a lenha. Nelma produz geleias caseiras e, evidentemente, se encontra cogumelos dos produtores locais. Seu Vani, Oi. esse moinho que o senhor tem aqui no seu sítio, o senhor falou antes comigo que o senhor não planta mais milho, né? Não. Aí as pessoas trazem aqui o milho para o senhor fazer o fubá, né? O pessoal do lugar que tem o seu milhozinho para o seu gasto deles em casa, então eles trazem e levam para eles fazer o fubazinho em casa para eles. O senhor tira um percentual, né? Tira uma porcentagem Aham. e eles levam o fubá. De cada 10 litros a gente tira 1 litro. Então dizem que tira muito pouquinha coisa, mas só para ajudar um cadinho, né? Ajudar a pagar a despesa da gente. E também tem um produto diferencial no armazém, né? Também. Agora me explica um pouquinho desse mecanismo, desse moinho. O senhor tem bastante água aqui, né? Sim, no momento melhorou um pouco, porque estava com muito pouquinha água, estava muito seco aí. Agora com essa chuva que deu, passou de 200 milímetros nesses 3 dias de chuva. Aí o moinho não consegue funcionar, só funciona Se não tiver água. com água, né? O senhor que criou esse mecanismo do moinho, o senhor que construiu? Não, quando eu vim pra cá já tenho... Já tinha? Tinha 57 anos, só que ele estava acabado, né? Aí a gente desmanchou ele todinho. E refez. Ele era feito de baldrame, não tinha nada de cimento. Os catopos dele era tudo de madeira, aí a gente quebrou ele todinho. O telhado era de tabuinha. Tabuinha, né? Já viu falar em telhado de tabuinha? Tabuinha? Tabuinha, tábua, fazia tábua e colocava, tinha até casa por aí afora nesse localidade aí, com telhado todo de tabuinha. E a tabuinha tinha um pregozinho para firmar ela lá no telhado, era igual aquele de tabuinha. E a estrutura era, o senhor falou baldame? Baldrame madeira. Um tipo de madeira? Tudo de madeira. De madeira, aí né? A gente desmanchou tudo e fez agora é de cimento, né? Era de pau a pique, que é estuque. Estuque, tá. Então aí a gente quebrou as paredes e fez tijolo. Agora, o moinho era de pedra? Tinha aquela pedra? Era de pedra e continuou de pedra. Branco, de sabor mais suave e neutro, é um ingrediente tradicional da canjica branca e muito usado em dietas sem glúten. Por não ter versões transgênicas e ser produzido em menor escala, é muito raro encontrá-lo no mercado. Já o milho amarelo, de cor vibrante, tem um sabor mais ideal para pratos como polenta, curau, broa e a famosa pamonha. Mas muitos produtores rurais afirmam ser o milho branco muito mais saboroso que o amarelo como ingrediente para uma broa.